Senhor presidente, senhor ministro, senadores aqui presentes. Ministro, eu acho que o Brasil talvez não tenha descoberto ainda a importância do Ministério da Pesca. E, aliás, toda vez que eu ouço falar em reforma de diminuição da máquina, o primeiro ministério que eu ouço as pessoas citarem é o da pesca. Nós temos ministério até da pesca, é o que se ouve. E nesse trabalho muito bem feito por Vossa Excelência, o que se nota aqui é um potencial imenso que temos para o Brasil crescer em termos de exportação, em termos de desenvolvimento econômico, e que não aproveitamos. Nós temos hoje, até por essa dificuldade, até por esse preconceito, eu diria, um amontoado de gargalos e dificuldade do setor se desenvolver. E eu queria louvar a Vossa Excelência também pelo entusiasmo. A gente recebe muitos ministros aqui, e eu fico contente quando eu vejo um servidor público com entusiasmo pelo aquilo que faz. Isso, e a gente sente isso nos números que Vossa Excelência trouxe, no cuidado, na elaboração e no entusiasmo com que fala do assunto. E eu vi os números, são estarrecedores. A gente nota a execução do orçamento, por exemplo. Eu fiz alguns cálculos aqui só com os números que Vossa Excelência trouxe, e eu vi que nos últimos 5 anos, teve execução, ou seja, só foi pago 38% do orçamento. E aí confirmo que o senador Moca disse que as ideias são boas, o Ministério se empenha, mas precisa vamos dizer assim, essa finalização, né? O filme está bom, o roteiro está bom, mas o filme não termina. E eu vejo que temos campo para o desenvolvimento. E eu vou dar um exemplo aqui, que eu deixo até a pergunta, de repente é ignorância minha, mas eu noto que nós temos um grande potencial de reservatórios, por exemplo, das usinas. E eu queria que Vossa Excelência depois falasse se tem algum projeto, se está sendo feito algum projeto, porque eu vou dar o exemplo do reservatório de Tucuruí. Citou já? Ah, já citou, né? É que eu cheguei após. Mas, só para citar, não sei se o ministro colocou aqui, que antes de haver a produção de peixe ali, senador Moca, os números que eu tenho é que havia em torno de 300 toneladas de produção na atividade pesqueira ali. E que após o início do desenvolvimento dessa atividade, passou-se para 3.000 toneladas. Então, dá para ver o potencial que temos para desenvolver isso. Mas eu noto que ainda precisamos avançar muito no fomento, porque eu vejo até os projetos se iniciarem nas prefeituras, e aqui a gente tem que louvar os prefeitos, que com muita dificuldade, eu tive a oportunidade de ver prefeituras com aquelas pequenas maquininhas fazendo tanques e tentando desenvolver. Essas pessoas começam a atividade e aí esbarra naquele problema da industrialização, que o senador Blário Maggi disse aqui, que é dos frigoríficos. E aí outro ponto que eu quero que o ministro possa verificar, existe uma barreira aí, que a informação que o setor me passou, da distância entre, se tem um frigorífico aqui, num raio de 500 quilômetros, não pode ter outro. Então, essas pessoas, esses pequenos produtores, que já produzem com dificuldade porque você tem que ter o custeio disso, às vezes fica, senador Moca, impedido de comercializar o seu produto porque às vezes está longe. Então eu acho que essas coisas poderiam ser o mercado se regular. Abre, né? E eu não sei se esse impedimento é do Ministério ou de que portaria que é essa, ou de onde que veio, mas eu sei que existe esse gargalo aí também. Então, eu quero que Vossa Excelência, e eu creio que posso falar aqui por toda essa comissão, conte com essa comissão, porque nós precisamos fazer o país abrir os olhos para esse setor e começarmos a produzir. Eu vi os números aqui em relação à produção de frango, em relação à produção de carne. Quer dizer, nós exportamos nós produzimos de peixe 0,53, é um número
irrisório se comparado. E aí, quando Vossa Excelência colocou o número aqui de que 1 hectare, o tanto de produção de peixe que fazia, e 1 hectare só dá para produzir uma vaca, então a gente vê que nós precisamos mudar o entendimento. Então, quero agradecer aqui, senhor presidente, pelo tempo, e eu creio que Vossa Excelência tem esse desafio, e nós aqui nessa casa temos o desafio de ajudar no desenvolvimento desse setor. Muito obrigado.